Bom dia. Em primeiro lugar, eu agradeço os médicos que estão aqui presentes, os enfermeiros e principalmente a diretoria do Hospital São Luís. Hoje eu vou dar uma palestra científica, então não me veja agora como conferencista motivacional, como psicólogo, como pesquisador de neurologia. Me veja agora como um físico quântico. A física quântica hoje está em evidência. Uma coisa que eu quero deixar claro, uma pessoa que não se indignar, uma pessoa que não se aterrorizar, não se impactar. O que a física quântica faz significa que ela não aprendeu absolutamente nada. Vocês estão ouvindo, doutores? Se vocês não se indignarem nesta palestra que eu vou dar completa, significa que você não aprendeu absolutamente nada. O que é física quântica? A física quântica, ela acontece num mundo muito pequeno, nas estruturas, nas camadas eletrônicas, quantificadas, aonde tem os elétrons trabalhando com o núcleo atômico, ou seja, os prótons e os nêutrons. E o que deixa as pessoas indignadas, os profissionais da área, é que um elétron ele pode desaparecer numa camada e aparecer em outra. É isso que não dá para entender. Então, quando a gente fala em física quântica, salto quântico para a felicidade, a gente vai usar isso no dia a dia. Então o próprio Bohr, que é o criador da física quântica, ele fala, uma pessoa que não ficar indignada ao ouvir falar da teoria quântica pela primeira vez, certamente não entendeu. Ela acha que ela sabe o que é física quântica, mas ela não entendeu absolutamente nada. O que é o salto quântico? O salto quântico existe o elétron nas camadas eletrônicas. Cada camada é quantificada, ou seja, é única, por isso que se chama quantum. Quando um elétron ele pula, ele dá um salto quântico para uma camada superior, que é uma camada mais forte, naquele momento o excesso chamado fóton, ele se espalha até para outros elétrons que estão ao redor, ou seja, ele ganha energia. Se a gente for colocar isso aí na parte comportamental, quando você está bem com você, existe o salto quântico de energia, de saúde. Ao contrário, quando você não está bem, o elétron vem de uma camada inferior, ele perde energia. Ou seja, quando você está mal-humorado, negativo, eu vou colocar isso depois, durante a palestra, nós temos 21 slides aqui, na parte de neurociência, para mostrar para vocês cientificamente a adequação da física quântica, da neurologia, da psicologia e da psiquiatria. Isto é salto quântico. Os raios orbitais são quantizados e o elétron simplesmente deixa de existir num ponto, aparecendo simultaneamente. O elétron deixa de aparecer num ponto, o elétron é matéria, ele aparece em outro. Como que pode uma matéria desaparecer e aparecer em outro lugar? Então, quando a gente fala que as pessoas, eu e as pessoas que conhecem física quântica, ela fica indignada, é por isso. Então olha bem, olha aqui, isso é salto quântico. Aqui a gente tem alguns intelectuais da física. O Planck foi o que criou a física quântica. Foi ele o criador original. O Albert Einstein é uma coisa muito bacana e curiosa. Ele não concordava com a física quântica. Mas o fato dele ficar lá indagando, foi justamente o que deixou os cientistas, o Planck, o Bohr, incomodados para poder aprender mais. Porque eles queriam provar para o Einstein que existe uma coisa a mais. Ou seja, quando você força, automaticamente você dá um jeito da pessoa estudar e falar, não, eu vou mostrar para o Einstein que na época, todos eles, eram excepcionais na época, que existe alguma coisa de física quântica. Então, de tanto Einstein indagar, doutores, o que aconteceu? Eles se aprofundaram e nesse momento, lá em 1879, 1962, aonde apareceu a física quântica claramente. Você pega o Neil Bohr, que mostrou que as camadas são quantificadas, por isso chama quantum. Wilhelm Schrödinger, o que ele? Ele mostrou para todo mundo que a matéria pode se transformar em onda. E é impossível você saber aonde que está esse elétron, é impossível. Não tem como, não tem estudo. O Pauli. Então, foi bem aqui que eles mostraram aonde está essa química, essa física
como explicar o desaparecimento de um elétron e o aparecimento em outro? Como explicar isso? Eu estou falando muito rápido porque essa palestra vai ser longa. Aqui o Einstein, né? O Einstein, que eu adoro o Einstein, por isso que eu coloquei, prêmio Nobel. Olha que engraçado, só tem fera aqui, né? O Born, o Dirac, o Heisenberg, o Einstein, olha aqui, ó. O Einstein e o Born. Me imagino o que eles devem estar pensando, né? Nem imagino, né? Aqui é o holograma. Holograma, existe uma teoria que é o seguinte, existe uma memória holográfica, ou seja, um pedacinho, ele pode mostrar um todo. Então, quando você vê uma pessoa, pode ser na infância, no nascimento, automaticamente você pode lembrar, você vai lembrar ela depois de 20, 30, 40, 60 anos. O que a gente fala em neurologia é aquelas partes de memória, aquela parte de marca mnemônica. Tan, 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 tan. Vocês lembraram de quem? Hã? De quem que vocês lembraram? Fala mais alto. Ayrton Senna. Entendeu? Então, olha que engraçado. Aqui é a ação fantasmagórica, a distância. Meu, fantasma? Não. A física quântica prova que existe uma linha desde o nascimento. E olha que engraçado, essa linha se comunica. Vou dar um exemplo prático. Anos atrás eu estava na praia com meu irmão. Água por aqui. Infelizmente veio uma onda e meu irmão morreu afogado. Uma morte muito medíocre. E o meu irmão morreu num sábado, eu achei o corpo dele no domingo e eu tive que ligar para minha casa. Só que eu pensei, falei, não vou ligar direto para minha casa para não ter impacto, eles vão ter que ter pessoas ao redor. E eu liguei para os meus amigos da rua. Quando eles foram tocar a campainha, a minha mãe saiu gritando, o meu Marquinho morreu. Ela podia falar, o Mauro morreu. Não, o meu Marquinho morreu. Isso chama-se ação fantasmagórica, à distância. Todo o cérebro se comunica. Veja bem, eu estou colocando aqui na prática e na área de ciência. Você vê que eu estou falando e estou estruturando. Isso é física quântica. A origem. Eu ouço as pessoas falar alguma coisa quântica. Não, essas pessoas falam na teoria. Isso aqui é a parte realmente científica. Por isso que eu falei, não me veja como psicólogo, não me veja como pesquisador de neurologia. Me vejo agora como um cientista, como um físico quântico. Nossa mente é produto do cérebro, mas não está no cérebro, e sim no campo energético, que permeia o cérebro e o corpo físico. Nós somos seres elétricos, eletroencefalograma, eletrocardiograma. Por que eu pego no pé de empresas, de médicos, de enfermeiros que estão aqui, para ter um ambiente harmônico? Porque se vocês não tiverem harmonia, o outro cérebro capta, porque a gente tem energia. Aí você volta lá para o salto quântico. Se você está em desarmonia, um elétron de uma camada superior pula para uma camada inferior, você perde energia. Agora, se você tiver harmonia, se você tiver saúde, um elétron de uma camada inferior, ele pula para uma camada superior. E o excesso, que é o fóton, espalha no corpo inteiro. Eu coloquei propositalmente salto quântico para a saúde. Porque aqui tem médicos, aqui tem enfermeiros que são fantásticos. Vamos para frente? Vamos para